Olá, bom dia, uma ótima sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos ao Giro Fortaleza, edição manhã que está começando agora pela TV Terra do Sol. Prefeito José Sarto entrega à população o primeiro centro de educação infantil com atendimento de berçário. Você vai ver como foi o primeiro dia de vacinação para adolescentes entre 12 e 17 anos. Cerca de 100 jovens restritos ao leito estavam agendados para receber a primeira dose. E nós vamos ter hoje aqui uma entrevista com o secretário do Turismo, Alexandre Pereira, sobre o momento de retomada do turismo pós-pandemia. É agora no Giro Manhã. A gente começa o giro falando do trânsito em nossa capital e, claro, recebe aqui o Disraeli Brasil, que é o superintendente adjunto da MC. Bom dia, Brasil. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia a todos os telespectadores. A gente sempre tem aqui... A gente sempre tem como fazer um resumo do que aconteceu durante a semana, porque a gente está vendo aí que muitas ações vêm acontecendo, não é, Brasil? Por exemplo, no meio de semana a gente teve aquela na José Bastos, a avenida recebeu a readequação de velocidade, teve algumas mudanças nela também, né? Exatamente. Uma das premissas do nosso trabalho é exatamente a segurança viária. Então, várias ações nesse sentido vêm sendo adotadas, né? Uma delas é essa readequação da velocidade que vem acontecendo em algumas vias de Fortaleza. No caso, essa semana, a Avenida José Bastos recebeu essa nova sinalização, com a revitalização de toda a sinalização horizontal e também a previsão da faixa exclusiva para os ônibus, né? No momento, nós estamos tendo também uma ação educativa para uma maior conscientização de respeito ao ciclista. Está ocorrendo lá na rua Padre Luiz Figueira, fazendo a ligação desde a rua Nogueira Cioli até a Avenida Barão de Estuda. Tinha uma ciclofaixa que foi implantada também recentemente, então está havendo também aquela distribuição de plaquinhas refletivas para os ciclistas e também com a abordagem aos condutores do veículo motorizado para que a gente tenha uma convivência mais pacífica, né, entre os modais. Tem os adesivos também, né, Brasil, para os condutores de veículos que assumidamente respeitam, né, os condutores de bicicleta, e tem sido uma aceitação muito boa, né? As pessoas querem aderir. A gente já observa um maior respeito, uma nova cultura, já que a cidade vem adotando a bicicleta como uma alternativa de transporte eficiente, saudável, que não polui o meio ambiente. E aí a gente está fazendo também essa distribuição de um adesivo que é afixado nos veículos, que ele chama a atenção para o respeito, né, de uma infração de trânsito, inclusive, prevista no Código, que é respeitar a distância mínima de 1,5 m ao ultrapassar um ciclista. Isso aí vai ocorrer naqueles casos, né, onde as vias não são providas da ciclovia ou da ciclofaixa. Então, não é aquela questão de ameaçar o ciclista, buzinar, que às vezes até pode provocar uma queda do ciclista. Ele já está ali muito próximo ao bordo da via, ao meio-fio. Isso pode até provocar uma queda do ciclista. Então, nesse caso, o veículo automotor é quem vai respeitar essa distância de segurança de 1,5 m. Olha, eu conheço muitos amigos que hoje utilizam a bicicleta, tanto para o lazer quanto para o trabalho, e o que eu escuto, o relato de todos o Brasil, é de que os veículos, eles passam muito perto. Eu não sei se as pessoas não têm essa informação, de que a distância, gente, é de 1,5 m, ou seja, quando você for passar próximo a um ciclista, você puxa um pouquinho o seu veículo e tem uma noção ali, 1,5 m, mas geralmente não é isso que acontece, né? Ou as pessoas não têm a informação ou não respeitam. E às vezes alguém até pergunta, então eu vou ter que até mudar de faixa. E exatamente, é o que pode ocorrer. Dependendo da largura da faixa, da via, né? Da configuração daquela via, vai ser sim o caso de mudar de faixa para não, como a gente diz popularmente, tirar a fina, né, do ciclista. Mas assim, a gente sabe que aos poucos essa cultura já vem melhorando. Até falando dessa experiência, a gente sabe que muita gente tem esse primeiro contato com a bicicleta no lazer, né, com aquela ciclofaixa de lazer que é promovida aos domingos pela prefeitura, que é muito importante. Você chega lá com a família e tem esse contato e acaba vendo que isso pode virar o seu meio de transporte. Eu tenho um amigo que disse que uma vez ficou com o carro na oficina durante um tempo e ele resolveu fazer o trajeto para o trabalho de bicicleta. Ele não voltou mais para o carro, pelo menos assim, essa experiência de ir ao trabalho, né? Ele achou muito positiva o percurso que ele disse que faz até
mais rápido com a bicicleta e até a economia que se tem, até aquela questão dos combustíveis aí que no momento, né, estão sem dúvidas, bem acima da média. E se a pessoa tiver a sorte de no trajeto ele ser todo contemplado com uma ciclofaixa, melhor ainda, né? Embora eu acho que a Fortaleza já avançou muito nesse sentido. A nossa malha cicloviária ela já é vista por outras cidades como referência. Fortaleza tem ótimos números em relação a isso, exatamente, né? Além das estações de bicicletas compartilhadas, né, que tem ao longo da cidade, nós temos esse dado aí que mais da metade da população, né, reside a pelo menos 300 metros de uma ciclovia ou de uma ciclofaixa, né? Então, a gente aos poucos aí vai conseguindo trazer a bicicleta como um modo de transporte. Lembrando que você que utiliza o ônibus, você tem como fazer também o trajeto de forma híbrida, né? Porque muitas paradas de ônibus já tem uma estação, você pode descer do ônibus, pegar a bicicleta e fazer o restante do percurso. Basta você planejar aí o seu trajeto, né, Brasil? Isso, essa intermodalidade, né? Você faz parte do percurso de ônibus, uma parte de bicicleta, uma parte a pé. Existem aquelas bicicletas que você pode pernoitar, né, com a bicicleta. Não é o sistema compartilhado, mas é um sistema que também tem próximo aos terminais de ônibus, né, que você pode também pernotar com a bicicleta. Então, são várias maneiras, além da expansão constante da malha cicloviária, que, né, já temos aí quase 400 quilômetros, né? E aí, voltando a esse assunto das campanhas, né, além de estarmos no momento fazendo essas ações educativas, também vale a pena chamar assim, a atenção com relação à fiscalização para que as pessoas respeitem também as normas de segurança, de circulação previstas no Código, para a gente não se envolver nos sinistros, né? Então, a gente tem perseguido isso de forma mesmo assim, como se fosse uma obsessão, até uso essa palavra, né? Agora, hoje mesmo nós temos a reunião do Comitê de Segurança de Acidentalidade, que a gente avalia os fatais que ocorreram no mês, né? E aí a gente vai analisar cada caso para que nós façamos a nossa parte com relação a se o problema é de poda de árvore, de falta de sinalização, de iluminação, se tem algum problema com o pavimento. Então, a gente quer tornar a via cada vez mais segura em todos os aspectos, né, para que as pessoas tenham essa paz no trânsito também. Quando eu digo para vocês, gente, que todas as medidas implementadas pela MC são baseadas em estudos, é exatamente isso. Se o problema está na via, se está na poda, tem formas de resolver. Agora, se é realmente um problema de imprudência, aí que entra a parte educativa, né, Brasil? A gente vem batendo muito nessa tecla dos números que subiram. Fortaleza vinha numa queda do número de óbitos nesses sinistros, e aí os números subiram novamente. A gente até já explicou aqui em relação ao motociclista, né, que houve um avanço nessa forma de trabalhar agora, muitas pessoas fazendo entregas através das motos, mas aí a gente volta a ressaltar que existe o curso, né? Um curso que é gratuito, que a MC oferece, um curso de pilotagem para você que é motociclista, né? Não custa nada aproveitar. Isso, procure a MC, a gente tem alguns meios aí de captação, até pelo próprio aplicativo da MC, você pode se inscrever nesse curso gratuito, aulas teóricas e práticas com os nossos instrutores, que são os instrutores batedores da MC, para dar essas noções de pilotagem segura, explicando a legislação, e infelizmente a gente tem visto um aumento do desrespeito, avanços constantes de semáforo, transitando na contramão. A gente sabe que a pandemia, né, trouxe essa busca maior pela entrega, pelo serviço de delivery, e aumentou a utilização da motocicleta, né? Eu até costumo dizer, a moto não é que ela seja um transporte perigoso, né? Ela pode ser um transporte seguro desde que o condutor tenha um comportamento defensivo, de respeito às normas, né? Então, isso que a gente quer passar para o motociclista que utiliza as vias de Fortaleza. Para a gente encerrar, uma curiosidade, quando vocês vão para essas reuniões aí, para fazer esse balanço, Brasil, tem sempre uma expectativa para saber se o número caiu, a expectativa de um número ter aumentado?
Os números a gente já vai sabendo porque vamos acompanhando no decorrer do mês, né? Mas então a gente pega cada caso e estuda o que poderia ter motivado e é o momento de ver as soluções, sinistro, né? Exatamente. Então vai um representante de cada área, né? O estatístico, que é quem apresenta esses dados, o pessoal da operação, da fiscalização, do CTAFOR, da engenharia, da ETUFOR. A gente coloca todo mundo numa sala e analisa quais foram as possíveis causas. Claro que na maioria das vezes o problema realmente é do comportamento humano, ou houve ali um desrespeito a uma norma de trânsito, mas a gente mesmo assim quer fazer a parte do poder público, né, que mesmo que o humano falhe, mas que a gente de uma certa forma tenha como suprir esse, né, melhorando a iluminação, a pavimentação, a sinalização, para que não haja nenhum sinistro. É isso que nós queremos passar. Essa é a nossa mensagem. Ok, Brasil, agradecer sua presença. Olha, gente, hoje é sexta-feira, fim de semana vem aí. Brasil, diz aí, atenção é redobrada, né? Gente, vamos ter cuidado. Se você for fazer o uso de bebida, né, passe o veículo para aquela pessoa que não vai beber, ou utilize outros meios de transporte, o táxi ou o veículo por aplicativo, mas nunca beba e dirija, né? Infelizmente, final de semana é onde ocorrem os acidentes com maior gravidade. Ok, Brasil, bom final de semana para você. Até a próxima, tá? O prefeito José Sarto entregou à população o Centro de Educação Infantil Dalila Delmas Montenegro, que fica no bairro São Bento. A nova unidade de educação infantil atende ao compromisso do plano de governo e é a primeira unidade da capital com atendimento de berçário. Nesta quinta-feira não tinha quem parasse o Miguel de 4 anos. O pequeno estava no gás, de um lado para o outro, ocupando todos os espaços. Miguel tem mesmo que comemorar. Sua nova escola está linda. E o Miguel é só uma das 188 crianças de 6 meses a 3 anos de idade que vão poder ocupar esses espaços aqui e se beneficiar muito com o Centro de Educação Infantil Dalila Delmas Montenegro. A nova unidade de educação infantil, localizada no bairro São Bento, atende ao compromisso do plano de governo, que prevê a construção de novas unidades com a disponibilidade de berçários. Todos os centros de educação infantil entregues à população a partir deste contarão com a sala de referência para o atendimento de bebês. Era um compromisso de campanha do prefeito Sarto. Ele ia colocar todas as novas creches que fossem inauguradas iam ter berçários. Nós fizemos os ajustes no projeto e essa aqui é a primeira que vai sair exatamente dessa forma. Nós temos outras também, mais de 30 como essa, que também estão sendo construídas já com essa inovação. E esse é o compromisso do Sarto, né? Fazer essas creches onde mais precisa, né? Nos locais da cidade, onde a gente tem mais demanda, onde as mães precisam deixar as crianças no local seguro para poderem trabalhar. Carol, a mãe de Miguel, não estava menos empolgada que o filho, não. Ela, que também foi aluna de escola pública, sabe que a educação do nosso município está diferenciada. Eu sempre estudei em colégio público, mas esse aqui está muito... Tá em cima da média. Superou as minhas expectativas, né? Eu nunca vi uma escola bem projetada, assim, bem arrumada, bem para criança, né? Com esse espaço, tá muito bom. O prefeito José Sarto esteve presente na entrega do Centro de Educação Infantil, que também é a primeira unidade da capital com atendimento de berçário. Isso aqui é um equipamento fantástico, não só pela engenharia, mas pelo pensamento em abrigar um compromisso de campanha nosso, que é o berçário. Eu visitei ali, tem sala de amamentação, aqui tem uma infraestrutura fantástica para o bebê e a partir de agora, todas as creches que a gente chama de Centro de Educação Infantil, todas as que nós vamos inaugurar, vai ter esse modelo, que é um conceito moderno de berçário, não é só aquele antigo que a gente tinha, mas tem toda uma filosofia pedagógica para ensinar e para treinar, educar essa criança no que a gente chama tecnicamente da primeiríssima infância. Com a inauguração do novo Centro de Educação Infantil, a Prefeitura de Fortaleza chega a 262 unidades educacionais, entre equipamentos construídos, reformados, municipalizados e oriundos de parcerias. O compromisso da Prefeitura é de continuar entregando equipamentos voltados para a educação com qualidade e infraestrutura. O Centro de Educação Infantil ele tem uma concepção
toda alinhada, né, a proposta pedagógica que nós desenvolvemos na nossa rede municipal, e ela conta, além das salas de aulas, com brinquedoteca. Esse centro é o primeiro da gestão do prefeito Sarto, que contará com uma sala de berçário, também com toda a infraestrutura, equipamentos imobiliários adequados ao desenvolvimento da criança, né, estimulando o seu protagonismo, e toda adequada também às atividades que os professores vão precisar desenvolver em relação ao estímulo, né, e as outras dimensões que nós desenvolvemos na criança. A nossa capital possui também 151 escolas municipais com turmas de pré-escola. Em 2021, mais de 54 mil alunos estão regularmente matriculados na educação infantil da rede municipal. Miguel é um deles e vai poder viver sua primeira infância de maneira digna e feliz. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Fortaleza deu início à vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos. Cerca de 100 jovens restritos ao leito, ou seja, aqueles que ficam acamados, estavam agendados para receber a primeira dose e a nossa equipe, claro, acompanhou. Maria do Socorro agora pode respirar aliviada. A vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos chegou. E começou pelos jovens acamados, como é o caso do filho dela, Pedro Henrique, de 14 anos. Tem nem como explicar, porque a moça Suzana ligou ontem para mim, aí ela disse: Maria Socorro, eu sou Suzana e o Pedro Henrique vai se vacinar. Quando ela falou, eu fiquei tão emocionada que me deu vontade de chorar. Cerca de 100 jovens restritos ao leito receberão a primeira dose do imunobiológico. 100 jovens e 100 famílias sentirão a gratidão e a alegria de Dona Maria do Socorro. Só muita gratidão mesmo, não tem explicação, não tem definição, e agradeço a cada um da área da saúde, as pessoas que vieram até a minha casa para vacinar ele. Após a vacinação dos adolescentes restritos ao leito, neste sábado vai ter início a vacinação do público geral desta faixa etária. Por isso, atenção nas listas nominais e também no site Vacine Já. No caso das pessoas que não possuem acesso à internet ou que tenham alguma dificuldade para realizar seu cadastro, a Prefeitura continua disponibilizando o cadastramento nos seguintes locais: 27 Centros de Referência da Assistência Social, o CRAS, 7 terminais de ônibus, centrais de atendimento da AMC, Cuca José Walter e Cuca Janguruçu e Centro Cultural Canindezinho. Em paralelo, a Prefeitura de Fortaleza segue vacinando a população geral por idade com a primeira e a segunda dose nos mais de 100 pontos de vacinação. E neste momento, além da aplicação da segunda dose, estão sendo realizados reagendamentos da primeira dose da população de 18 a 39 anos, dando uma segunda oportunidade aos faltosos da vacinação. Chegou a hora dos nossos adolescentes serem imunizados e de vários corações baterem mais aliviados. E hoje a gratidão é redobrada, porque hoje é o dia da nossa vacina, né? Emocionante, né? E para que essa alegria continue, as vacinas precisam chegar e elas estão chegando, hein? Novos lotes de vacinas contra a Covid chegaram ao Ceará nesta quinta-feira. Primeiro, o estado recebeu 194.600 doses de imunizantes da Coronavac. Em seguida, chegaram mais 127.530 doses da Pfizer. Essas duas remessas estão sendo destinadas à vacinação da população, tanto para a primeira dose, a D1, quanto para a segunda dose, a D2, totalizando aí 322.130 doses. Vamos ao nosso primeiro intervalo e em seguida você confere uma entrevista com o secretário do Turismo, Alexandre Pereira, sobre o plano de retomada do turismo pós-pandemia aqui na capital. Volto já. Já voltamos. O momento de retomada do turismo pós-pandemia é um dos mais aguardados por pessoas que fazem parte da categoria e também pelas que se beneficiam direta e indiretamente com as atividades praticadas no setor. Por isso, a Prefeitura de Fortaleza vem traçando estratégias para superar os desafios e criar novas oportunidades que vão desde investimento em infraestrutura e segurança até ações voltadas para o fortalecimento do turismo interno. Para falar sobre tudo isso, eu recebo aqui o secretário do
Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua presença. Prazer voltar aqui na Terra do Sol. Prazer é nosso. Acho que muita gente tem essa curiosidade, né? Desde aquela parada que aconteceu, o que aconteceu na pasta? Que tipo de reformulação teve que ser feita? Como é que vocês superaram os desafios que foram impostos pela pandemia? E como é que está esse momento, né, de preparação aí para pós-pandemia? Algumas coisas já acontecendo, mas como é que a cidade está sendo preparada para isso? Olha, nós nunca imaginávamos que o mundo pararia mais de um ano, né? Eu tive a honra de ser secretário de Turismo na gestão passada com o prefeito Alberto Cláudio e ser convidado pelo prefeito Sarto para continuar secretário de Turismo. Então, eu pude fazer essa transição do antes da pandemia, do momento mais crítico da pandemia e do planejamento para o pós-pandemia. Então foi uma experiência muito rica e a gente trabalhando home office, com reuniões pelo Zoom, unindo a equipe, então isso tudo era muito novo e interessante que as atividades econômicas começando a voltar e o turismo foi a primeira a parar e era a última a retornar, porque exatamente, imagina, as pessoas não queriam viajar, a rede hoteleira fechada, os bares e restaurantes fechados, o setor de eventos também, então foi um setor muito, muito castigado, mas também, ao mesmo tempo, nós estamos retomando com uma força extraordinária. E quando a gente estava lá fazendo os planejamentos com a nossa equipe, a gente já dizia naquela época que não imaginávamos como seria a dimensão da pandemia no mundo, mas a gente entendia que o turismo retornaria de forma regional. Ele voltaria as pessoas, o fortalezense curtindo a sua própria fortaleza, fazendo turismo, turistando na sua própria cidade, depois o cearense conhecendo o Ceará, o nordestino conhecendo o Nordeste. E foi exatamente que assim voltou. Interessante que eu nunca vi o fortalezense curtir tanto a sua cidade, curtir tanto o seu pôr do sol, curtir tanto a sua beira-mar, porque as pessoas ficaram ávidas para sair de casa. Então, esse turismo começou pela própria cidade. Muitas pessoas não conheciam a Barra do Ceará, não conheciam a Lagoa de Messejana. Né? Muitas pessoas não curtiam tanto a beira-mar como curte hoje, a canoa havaiana, o stand-up paddle, todas essas atrações. Então, a cidade passou a ter uma nova dinâmica de um valor afetivo na cabeça do fortalezense. Então, isso, a partir daí, a gente está desenvolvendo um trabalho de retomada do turismo regional, que é o que eu quero conversar com você. Legal. Eu acabei lembrando de uma situação que foi muito recorrente naqueles primeiros dias de isolamento, que os especialistas, eles falavam muito de que a gente precisava, nesse momento, se voltar mais para a gente, para dentro da nossa casa, para a nossa família. E eu acho que tem tudo a ver, né? A gente voltar mais para dentro da nossa cidade quando se fala em turismo, né? Conhecer mais os nossos espaços, aquilo que a prefeitura oferece, que a gente precisa se apropriar. O que você está falando, Cláudia, impressionante, que é exatamente isso. Eu acho que todos os seres humanos, todos os brasileiros, todos os fortalezenses, de alguma forma, cresceram espiritualmente nessa pandemia. Nós não conhecemos ninguém que não tenha perdido um familiar, ou um amigo, ou alguém conhecido, pelo menos, né? Nessas 600 mil pessoas que infelizmente morreram. Então, isso tudo fez refletir que a vida, além de ser muito rápida, essa passagem aqui é muito rápida, e que o turismo, ele acaba sendo uma experiência de vida também. E as pessoas passaram a imaginar que essas experiências podem ser diferentes. E a experiência, muitas vezes, não está numa viagem distante, ou numa viagem gastando muitos euros ou muitos dólares. Às vezes a viagem está num banho de mar, de curtir uma natureza, de curtir mais a família, de fazer mais uma reflexão interior. Então, essa mudança do ser humano está refletindo totalmente também na mudança desse novo turista, que é o chamado já de turista 4.0. Já tem até um nome. É esse turista do pós-pandemia. É o turista mais preocupado com a sustentabilidade, mais preocupado com as relações humanas. Né? Então, é interessante essa sua reflexão. Agora, isso não quer dizer também que não tenham interesse das pessoas de fora continuarem vindo para Fortaleza, né? Olha, embora a gente saiba que a presença de turistas de fora ainda deve ser pequena, porque, claro, nós ainda estamos na pandemia. Você sabia que Fortaleza está entre os 5 destinos mais procurados em 2021? Mesmo no cenário de pandemia, a cidade ainda se mostra como uma das favoritas para quem gosta de viajar. Desde 2018, Fortaleza está entre os 5 destinos do país mais procurados pelos turistas. E a capital cearense já se posiciona como o 3º colocado nesse ranking,
o que mostra uma pesquisa da Agência Brasileira de Viagens Online, a Viajanet. Antes da pandemia, Fortaleza vinha sempre despontando, né, entre os 5 destinos mais procurados do Brasil. Isso é um trabalho de parceria que vem sendo feito já há alguns anos entre a Prefeitura e o Estado, né? Eu tive a honra de ser secretário de Turismo na gestão passada com o prefeito Alberto Cláudio, e agora com o prefeito Sarto Nogueira também continuei secretário de Turismo, e a gente pôde dar continuidade a esse trabalho de consolidação do destino Fortaleza como um dos principais destinos do Brasil. Então, nos anima e também nos dá muita responsabilidade pelo dever de casa que tem que ser cumprido aqui na cidade. E aí, quando eu falo do dever de casa, são várias ações, né? Segurança, infraestrutura, capacitação dos agentes do trade, tudo isso são deveres de casa que nós temos que fazer para continuar colocando Fortaleza nesses principais destinos brasileiros. Com o objetivo de melhorar o atendimento ao turista, a Prefeitura de Fortaleza já realizou uma série de requalificações em diversas áreas da cidade. Um exemplo disso foi a modernização da nova Avenida Beira-Mar. O local ganhou novas calçadas, ciclovias, estacionamento e iluminação. Além disso, os comerciantes do local receberam capacitação para melhorar e padronizar o atendimento. Essa nova Beira-Mar, ela não só aumentou o espaço para que as pessoas pudessem utilizar para práticas esportivas, para apresentações culturais, para o lazer, mas a nova Beira-Mar também ela traz uma nova dimensão para a cidade de Fortaleza, né? É toda uma comunicação que precisa ser feita para mostrar o potencial que ela passou a ter com essa reforma que foi feita. Os novos espigões, bem como ainda a nova feirinha, a marina pública que está sendo pensada para a Beira-Mar, o ordenamento para a atividade de praia e de esportes náuticos. Tudo isso faz com que a cidade de Fortaleza possa receber ainda mais pessoas. Então a nova Beira-Mar se configura não só como um cartão postal, é muito mais que isso. É um lugar de oportunidades, é um lugar onde as pessoas podem vir e experimentar o que é estar numa cidade dos trópicos, o que é estar numa cidade em que o sol, o vento, né? E mais importante que tudo isso, a nossa capacidade de nos comunicarmos com outras pessoas, a hospitalidade que o cearense tem, ser uma referência para a atração não só de investidores, mas principalmente de visitas para a nossa cidade. Secretário, o panorama de Fortaleza, quando você fala de turismo, de uns anos para cá, mudou completamente, né? A gente sempre foca na Beira-Mar, porque a Beira-Mar é um local que atrai muitos turistas, mas que hoje é um local que você vê muito fortalezense. Porque a dinâmica da Beira-Mar proporciona isso. Você tem pessoas praticando atividade física, tem pessoas trabalhando, tem pessoa trabalhando no quiosque, tem a feirinha de artesanato. Então é uma dinâmica que envolve turistas e moradores também, né? Eu primeiro feliz com essa notícia, que a gente está sempre nos top 5 de procura, e agora, semana passada, saiu também uma notícia que o Ceará foi o primeiro destino mais procurado, está sendo mais procurado do Brasil agora em 2021. E tem alguns pontos que são muito importantes, né? Essa nova dinâmica que você falou de Fortaleza. A gente sempre, quando eu comecei como secretário de Turismo lá em 2016, a gente comentava o seguinte, que você muda uma cidade quando as pessoas dessa cidade, da cidade, amam morar na cidade. Eu gostava de dar 2 exemplos clássicos, que era primeiro Paris. Paris é uma cidade mais linda do mundo, mas as pessoas iam ter uma experiência em Paris e geralmente não queriam voltar porque o parisiense era muito chato, muito antipático, não tratava bem o turista. E você ia a Amsterdã, por exemplo, e você queria voltar várias vezes porque Amsterdã, as pessoas que moram em Amsterdã são felizes, de bicicleta, curtem a cidade que mora. Então esse ponto, e você está falando da Beira-Mar, é o exemplo que eu estou querendo dar, o turista, cada vez mais, ele quer ir aonde o morador curte. E por que a Beira-Mar é linda, é o nosso principal cartão postal, e o turista ama estar lá? Porque nós, fortalezenses, adoramos estar na Beira-Mar. Seja vendo o pôr do sol, seja curtindo uma canoa havaiana, um stand-upado, nadando com a família, trabalhando, oportunizando. Quantos pequenos empresários não estão lá oportunizando e ganhando dinheiro? Então, essa interação com a nova Praia de Iracema, com a requalificação da Praia de
Iracema, que nós iniciamos no governo, na gestão passada e estamos dando continuidade agora, isso também mudou muito. Lembra que aquela região ali da Praia dos Crush, por exemplo, que é onde está o nosso projeto Praia Acessível, era uma região totalmente deserta da Praia de Iracema. Hoje não é vibe diferente, são jovens patinando, de patins, de skate, curtindo a praia. Então, assim, é muito isso. As pessoas querem ir para a cidade onde as pessoas são felizes. Eu gosto de dizer que a gente mora onde os outros têm que passar férias. Verdade, sem dúvidas. E onde tem revitalização, tem ocupação, né? Com certeza, exatamente. Você coloca ali uns mobiliários urbanos, faz uma pintura diferente, como é o que está acontecendo com o projeto Praças Vivas, da IMC. Sim. E em 5 minutos você vê as pessoas se apropriando daquilo. As crianças chegam, os pais chegam para colocar as crianças para brincar. Então esse é o segredo, né? Esse é o segredo. E tem mais. Não existe política pública exitosa se a população e o seu entorno não acreditar. Sem dúvida. Então, quando você faz uma praça que a população ela se apropria daquela praça e vive. Tem um exemplo clássico aqui no Papicu, uma praça famosa, não sei especificamente onde é, que os condomínios do entorno cuidam da praça. A praça é linda. Na Cidade 2000, na Cidade 2000. Você tem muito, que é um projeto da Selma de adoção de praças exatamente, e espaços verdes. Mas às vezes a adoção é de uma empresa. Eu digo é muito importante. Não, mas de eu uma digo associação de moradores mesmo. Eu digo quando a associação de moradores assume e curte, né? Então isso é fundamental. É o que acontece com a nossa beira-mar. É uma grande praça adotada por nós fortalezenses. Sem dúvida. Secretário, como é que foi esse momento que eu acho que essa noção de que, olha, nós já precisamos começar a preparar a cidade para esse momento do turismo pós-pandemia, acho que em julho, não é isso? Em julho foi que vocês realmente começaram a se articular. E como é que foi de julho para cá? O que já foi feito? Como é que está o pensamento voltado para esse momento que todo mundo aguarda? Bom, julho já foi... A gente teve 2 surpresas muito interessantes. Primeiro, que ao longo desse ano, os hotéis do interior, sejam das praias e das serras, ficaram absolutamente lotados. Porque o que acontecia? O fortalezense e muitos nordestinos de cidades próximas estavam viajando para as praias local. Então, nunca a rede hoteleira do interior foi tão lotada. Então, esse boom da volta do turismo já começou no início do ano. Fortaleza, como é uma cidade maior e com mais restrições, porque é porta de entrada e esse cuidado era necessário, nós demoramos um pouco mais. Mas em julho agora, nós já tivemos aí 70% de ocupação hoteleira. Você tem uma ideia, julho do ano passado, a ocupação hoteleira era em torno de 85%. Então já foi muito próximo do ideal que era antes da pandemia. Então, a gente já está se preparando nesse sentido. Estamos... essa semana estive com o prefeito Sarto conversando sobre um grande plano de promoção da cidade de Fortaleza, que nós vamos investir no próximo ano em feiras nacionais, feiras internais, workshops, fan tour, trazendo jornalistas para conhecer Fortaleza, porque hoje o turismo, assim, o mundo virou uma aldeia, né? As pessoas, o dinheiro é um só, então a gente tem que se mostrar para o mundo para que as pessoas venham conhecer a nossa cidade. Nós estamos sempre entre os top 5, mas isso é uma junção de esforço da prefeitura, do governo do estado, em capacitação, infraestrutura na cidade e promoção lá fora. São 3 eixos que são necessários. Não adianta fazer só promoção e a cidade não está pronta, não está capacitada, não tem estrutura. Também não adianta eu preparar a cidade e eu não divulgar lá fora que eu sou isso tudo. Nós temos um ativo fantástico, que é o kitesurf hoje em dia. Nós somos o melhor local do mundo para a prática do kitesurf. E eu tinha uma dor de cotovelo, porque muitos turistas vinham e não ficavam em Fortaleza para fazer o kite. É verdade. Porque iam para Cumbuca e tal. Hoje nós temos 2 lugares para fazer kite fantásticos. A Barra do Ceará, com 4 escolas de kite. Eu mesmo estou fazendo kite lá na Barra do Ceará. E a Praia do Futuro, que tem 2 locais já com kite. Então hoje, o fortalezense pode vir para Fortaleza e ter uma experiência náutica de uma semana. Eu digo que você vem uma família de 4 pessoas... A filha vai aprender kite, o filho vai aprender surf no Titanzinho, a mãe vai andar de canoa havaiana, o pai vai andar de stand-up paddle, e no final do dia eles se encontram e vão passear na escuna. E todo dia faz uma experiência gastronômica. Então, essa é a pegada. Fortaleza é a grande locomotiva do turismo do estado do Ceará, e a gente está fazendo um trabalho muito forte para que esse turista venha e fique aqui, passe 7 dias. Muitas vezes ele vem, passa 2, 3 dias, vai para o interior, mas o meu esforço agora é para ter uma permanência ainda maior do turista na nossa cidade. E olha, o secretário falou aí
que o pai faz uma atividade, o filho faz outra. É uma democracia tão grande, gente, que inclusive pessoas que têm a mobilidade reduzida têm acesso também, porque é um outro projeto que acabou voltando, foi o Praia Acessível. Vamos explicar, secretário, o que é o Praia Acessível, de que forma essas pessoas que têm a mobilidade reduzida podem também aproveitar tudo isso que a gente está falando. Sem dúvida. O projeto Praia Acessível, ele tem para nós, primeiro, uma conotação espiritual fantástica. Eu digo que é o alimento da alma. Eu mesmo, final de semana, quando estou em Fortaleza, eu vou lá no sábado, pego minha bicicleta e vou lá ajudar. Pra você tem uma ideia, esse projeto já vem há 5 anos, está dando continuidade agora na gestão do prefeito Sarto e sendo ampliado. Nós já atendemos mais de 7.000 pessoas com banho de mar assistido, pessoas com deficiências neuromotoras. E é um projeto que a gente atende o fortalezense e atende muito pessoas que vêm de fora com o objetivo de tomar o seu primeiro banho de mar. Temos uma parceria com o Sara Kubitschek, que indica esse nosso banho de mar assistido. E hoje tem um turismo que é muito forte, que é o turismo de saúde. Fortaleza hoje é referência em reprodução humana, referência em oftalmologia, referência em ortopedia, referência em saúde dentária. Então tem muitas pessoas da África, do interior do Ceará, do Nordeste, vêm para Fortaleza para fazer tratamentos de saúde. Então, esse ativo do Praia Acessível, além de ser um projeto para a cidade, acaba sendo um projeto muito importante para esse turismo social. E para você ter uma ideia, em 2019, nós ganhamos um prêmio como o melhor projeto de turismo social do Brasil, um prêmio dado pelo Ministério do Turismo, né? Então, o Praia Acessível é realmente um projeto em parceria com o governo do Estado, desde o início, uma parceria da cidade de Fortaleza com o governo do Estado e a gestão feita pela Secretaria de Turismo. Olha, para quem não sabe, a gente vai fazer uma matéria mostrando esse retorno do Praia Acessível, mas para quem não sabe, gente, existem esteiras que facilitam a chegada dessa pessoa que tem uma deficiência, né, em se locomover. Claro que tem esses casos que o secretário disse, pessoas que não conhecem o mar ainda, que querem ver pela primeira vez, mas não é só o acesso, tem pessoas que observam esse banho que ajudam. Ajudam, são cadeiras anfíbias, cadeiras de rodas especiais para banho, são cadeiras que flutuam, ele desce na esteira, com três pessoas que trabalham no pré-acessível, guarda-vidas, fisioterapeutas, educadores físicos, que juntos com essa pessoa e ficam lá durante 20 minutos, a pessoa tomando banho de mar com a cadeira, a pessoa mergulha. Os que às vezes são mais ousados até saem da cadeira e ficam experimentando o banho velho, ficam segurando, depois põem de volta na cadeira e volta. É um projeto que já tem agendamento aí para os próximos 15 dias, as pessoas agendando esse banho de mar. Legal, vamos ver agora como é que está a preparação, né? O aquecimento para esse momento, como é que está de fato, tem a questão da segurança também. E para aquecer o turismo pós-pandemia, a Prefeitura de Fortaleza começou uma série de ações no intuito de preparar a nossa capital para esse momento. Diversas melhorias estão sendo realizadas na beira-mar, cartão postal da nossa cidade, para beneficiar o turismo e também os moradores da nossa capital. Construída há pouco mais de 50 anos, a Avenida Beira-Mar é um dos principais cartões postais de Fortaleza. É no nosso tão frequentado calçadão que está a estátua de Iracema, uma homenagem aos 100 anos do maior escritor cearense José de Alencar. Ela está lá desde 1965, sendo um dos principais pontos turísticos da capital. Um pouco à frente, no Mucuripe, o movimento das jangadas é outro atrativo e fonte de inspiração para muitos artistas. Parada obrigatória também é a Feirinha da Beira-Mar, que existe lá desde 1980 e disponibiliza uma grande variedade de produtos para os visitantes. Toda essa beleza, no entanto, precisou ser menos apreciada por conta da pandemia. O turismo foi reduzido consideravelmente neste último ano, mas com a vacinação avançando na nossa capital, a Prefeitura de Fortaleza já ensaia uma retomada com diversas melhorias. O fortalezense e o turista vão poder contar com uma nova estrutura na Beira-Mar. O prefeito José Sarto assinou a ordem de serviço da revitalização do polo de artesanatos da Avenida Beira-Mar no dia 13 de abril. O local vai contar com mais de 3.000 metros quadrados de área construída, novos boxes fixos e padronizados, destinados ao comércio para a venda de produtos artesanais e regionais cearenses. Serão estruturas que ao todo custarão
aos cofres municipais 9,1 milhões e que terão uma infraestrutura muito mais adequada para o trabalhador e trabalhadora, para o turista e para todos nós. E vai permitir que se trabalhe também durante o dia. Além das feirinhas, a Prefeitura de Fortaleza disponibiliza o acesso ao primeiro complexo de banheiros instalado na Avenida Beira-Mar. O equipamento vai ficar aberto todos os dias de segunda a domingo, inclusive feriados, das 16 à meia-noite, para atender a população que frequenta e trabalha na região. Ao todo, o novo calçadão da Beira-Mar vai passar a contar com 7 complexos de banheiros públicos. Cada complexo dispõe de sanitários femininos e masculinos. E que a gente traz para cá com a perspectiva de ter aqui, no horário de funcionamento da Beira-Mar, todo um complexo de 7 banheiros, o primeiro sendo entregue agora, com zelador o dia inteiro, limpo, e sabendo que a gente pode contar com a educação e a atração do povo cearense de bem receber, mais essa estrutura na Beira-Mar para garantir serviço não só a fortalezenses, como a visitante que vem a Fortaleza. Mas não adiantaria toda essa infraestrutura sem segurança para usufruir de tudo isso. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, juntamente com a Guarda Municipal, implantou a célula de proteção comunitária, tanto aqui na Praia de Iracema quanto na Beira-Mar. A célula de proteção é uma torre de videomonitoramento e a Prefeitura de Fortaleza ampliou esse sistema da cidade com a instalação de 144 câmeras de segurança na Avenida Beira-Mar, no trecho que vai do Mercado dos Peixes à Ponte dos Ingleses. A Prefeitura de Fortaleza já está disponibilizando uma central de videomonitoramento onde 144 câmeras estarão e já estão em operação disponíveis para ajudar na segurança daquele local tão importante para cada um de nós fortalezenses. O olhar eletrônico e a tecnologia aliada ao preparo da Guarda Municipal de Fortaleza, de forma a levar segurança para o turista que nos visita, para o fortalezense que vai passear na Beira-Mar e que a gente possa cada vez mais garantir essa sensação de caminhar na Beira-Mar, de passear na Beira-Mar com a segurança. Então essas câmeras são essenciais para que a gente possa, o nosso olhar literalmente chegar em todos os locais da Avenida Beira-Mar. Toda essa infraestrutura implantada e o avanço da vacinação na nossa capital trouxe uma nova perspectiva para o turismo local. Estamos muito animados com a retomada do turismo. Haja visto que a vacinação de Fortaleza tem avançado. Em agosto, o governador Camilo e o prefeito Sarto afirmaram que todas as pessoas do Ceará estarão vacinadas com a primeira dose e que em outubro toda a população cearense estará com as 2 doses. Então estamos aguardando com muita expectativa a retomada do turismo da cidade de Fortaleza. Nós tínhamos uma expectativa, algo em torno de 50% de ocupação. Felizmente essa expectativa subiu um pouco. Eu acredito que a gente deve estar aí fechando esse mês de julho em torno de 53%, 54% de ocupação. O que é um número positivo para o momento. Mas é sempre bom frisar que em julho de um ano como 2019, sem a pandemia, nós fechamos com 75% de ocupação. Ou seja, um número ainda bem aquém de uma normalidade, mas positivo se levarmos em consideração os números que estávamos tendo aí em março, abril, maio desse ano. Pensou em férias, pensou em Fortaleza. Nossa capital, que é referência em destinos turísticos, está voltando com tudo, mas continua seguindo todos os protocolos. Para curtir as férias com saúde, máscaras sempre no rosto e nada de aglomeração. Essa matéria dá uma sensação de que aos poucos a nossa vida vai voltando à normalidade, né? É verdade. A gente tem a sensação mesmo que está voltando e os números, eu acho que nós estamos de parabéns, né? A Prefeitura e o Governo do Estado estão vacinando os adolescentes já, né? Sim. Então, e até novembro teremos todos os cearenses com a D2, então aí não tem por que o turismo não voltar. Eu acho que a autoestação de dezembro e janeiro vai ser espetacular. A gente teve aí um balanço da ocupação até o mês de julho, a gente só vai ter esse balanço de agosto realmente quando terminar o mês. Mas um balanço muito otimista, né, secretário? Levando em consideração aquilo que o senhor disse. Muito otimista, até porque ali quando o presidente da BH, ele fala mais dos grandes hotéis, mas tem as pequenas pousadas que têm uma ocupação maior e hoje a gente tem uma ocupação também muito forte
do Airbnb, que são as pessoas que vêm e alugam flats e tal. Então essa ocupação acaba sendo um pouco acima ali, agora em julho está em torno de 60%, 65%. Nesses estudos aí que vocês realizaram, eu vi que o secretário fez várias lives, né? Participou de lives, fez lives também. Vocês notaram que houve a mudança do comportamento? O turista agora tem um comportamento diferente? Como é que está o comportamento desse turista que está vindo aos poucos para cá? Olha, essa mudança comportamental, ela é real. Você sente, de uma forma geral, do ser humano. Primeiro que nós vimos que esse turismo, existia um turismo de negócios muito forte, que você saía daqui de Fortaleza para uma reunião em São Paulo, uma reunião em Brasília e voltava no mesmo dia e tal, e começou a se ver que hoje você consegue fazer muitas reuniões pelo Zoom, online, de forma online, e que elas têm a mesma... É claro que existe algumas reuniões que precisam ser presenciais. Até tem um pós-reunião, muitas vezes, você tem um jantar, um evento, então você precisa estar presente. Mas viu-se que se também você poderia produzir à distância. E olha que coisa interessante, esse mundo corporativo, eu vi agora nas praias, vendo um paulista, por exemplo, que estava 90 dias numa praia aqui em Fortaleza, fazendo kite todo dia e trabalhando na empresa dele. Ele estava home office, trabalhando e produzindo do mesmo jeito, e estava lá fazendo o kite dele. Então, essa forma de reuniões virtuais, eu acho que ela possibilitará qualidade de vida também às pessoas, né? A minha assessora de comunicação, por exemplo, tem um filho, por exemplo, muitas vezes estava em casa trabalhando e acompanhando a aula do filho, dando muito mais atenção. Então, isso acabou sendo possível. Sem dúvidas. Vamos falar um pouquinho agora, secretário, para a gente encerrar aqui, sobre esse projeto Rota do Sol Nordeste. Como é que acontece esse projeto? Qual é a principal ideia, o principal intuito? É o seguinte, eu me incomodava muito quando eu fui para... Em 2019, nós participamos de 14 feiras, 7 feiras nacionais e 7 feiras internacionais. Certo. Todas essas feiras estavam lá, as capitais do Nordeste, os estados, vendendo a mesma coisa. Todo mundo vendendo sol e mar, dizendo que tinha a cidade mais bonita e que disputando o mesmo turista europeu para vir para Fortaleza, ou para Natal, para Recife, ou para São Luís. E eu comecei a ver que aquilo não era inteligente. Que quando você vai viajar, por exemplo, para Lisboa, para Paris, você diz assim, não, estou indo para a Europa. Normalmente você diz assim, porque você vai passar 10 dias, vai a Lisboa, vai a Madrid, ou vai a Paris, vai a Roma. Você visita várias cidades, Você visita 2, 3 cidades em 10 dias, então eu estou indo para a Europa. E o Nordeste é o Caribe do Brasil. Então eu tenho que vender o Caribe brasileiro. Eu vou para o Nordeste brasileiro. Vou para o Nordeste. E aí, eu vou uma vez conhecer Fortaleza, eu vou uma vez conhecer Natal, ou eu vou conhecer Natal e Fortaleza, ou eu vou conhecer São Luís e Fortaleza. Então eu fiquei com isso na cabeça, que os caras têm que juntar esforço. Em vez de disputar esse turista, com meus colegas secretários de turismo das capitais, eu vou compartilhar esse turista. E fiz uma reunião com esses secretários, uma reunião em Brasília, e eu propus a gente criar a Rota do Sol Nordeste, onde era a integração das capitais do Nordeste. Começamos com Natal, porque Natal é distante 500 quilômetros de Fortaleza. Fizemos uma rota rodoviária, venha conhecer Fortaleza e vá até Natal, e depois venha Natal e venha até Fortaleza. E fizemos a mesma coisa com São Luís. Fizemos uma rota saindo de Fortaleza, passando por Paracuru, Jericoacoara, Tutóia, no Maranhão, chegando em São Luís. Ou a mesma coisa. Olha que coisa legal. A rota foi um sucesso, está sendo um sucesso. Essa semana o secretário de Turismo de São Luís estará na China promovendo a cidade de São Luís. E vai estar lá promovendo Fortaleza. Porque acaba promovendo... Ele vai estar lá dizendo, olha, venha conhecer São Luís e vá até Fortaleza. Legal. Eu vou para uma feira, e agora estou indo para uma feira agora em novembro, em Natal, e nós vamos juntar lá. Nós, o secretário de Natal, de João Pessoa e de Recife, nós criamos uma rota Fortaleza-Natal e vamos apresentar, e o secretário de Natal criou uma rota entre Natal e Recife, passando por João Pessoa. Então, não precisa eu estar disputando esse turista, eu posso compartilhar esse turista. Então, eu estou com a ideia ousada. Em novembro nós vamos ter aqui a ABAV, uma edição nacional da ABAV, que é uma feira de turismo internacional. Nós vamos ter uma reunião com o secretário de Turismo das capitais, junto com o SEBRAE, e nós vamos criar um plano de divulgação no próximo ano, nas feiras internacionais, em conjunto. Vender o Nordeste brasileiro. Né? Esse é o pensamento. Legal, muito bom. Secretário, daqui para frente muita coisa vai acontecer, né? A gente passou por esse período aí, que eu acho que foi válido, de certa forma, para um planejamento, levantamento de dados, para vocês até se adequarem a esse novo comportamento do turista, porque a gente precisa atentar para isso também. E eu acho assim que a gente tem que ver sentido em tudo, né?
É verdade. Houve um momento de parar, um momento para estudar e agora o momento é de executar os planos, né? É isso aí. Então daqui para frente a gente vai ter muito o que conversar. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, um prazer. E aí, conforme as coisas forem acontecendo, a vida vai voltando ao normal, o turismo vai crescer ainda mais e a gente vai trazer aqui na Terra do Sol. A TV está sempre de portas abertas, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, um abraço para você e para os telespectadores. Bom dia. Bom dia. Vamos ao nosso último intervalo e na volta nós vamos conversar sobre o levantamento que a Prefeitura está fazendo dos dados de trabalhadores do comércio informal da Rua José Avelino e entorno. Eu volto logo. Voltamos. A Agência de Fiscalização de Fortaleza e a Guarda Municipal divulgaram pelas redes sociais, através de uma live, o balanço das fiscalizações que aconteceram nesta semana. Acompanhe. De 23, segunda-feira, até 25 de agosto, quarta-feira, a AGFIS efetuou 363 fiscalizações que ocorreram em 17 autuações. Isso só com relação ao decreto municipal de combate à Covid. É importante ressaltar que agora, segunda-feira, entrou em vigor um novo decreto que ele flexibilizou ainda mais a abertura. Agora os restaurantes podem funcionar até às 24 horas e o toque de recolher é a partir de 1 hora da manhã até às 5 horas da manhã. Mas é importante que todo mundo tenha consciência que precisa cumprir o que está determinado no decreto. O que a gente vê, o que os nossos fiscais municipais, juntamente com os guardas municipais, verificam em campo é que as pessoas relaxaram, que as pessoas acham que realmente o Covid acabou. E isso não ocorreu. A gente está com a redução dos casos, mas a gente tem aí uma variante Delta. Então a gente tem que estar atento e vigilante para que não volte novamente os índices de Covid a aumentarem. A AGFIS faz esse trabalho de verificação do decreto nos estabelecimentos comerciais, verificando os horários de início e principalmente de encerramento, verificando o uso de máscara, o uso de álcool em gel e o distanciamento social, que esse é o mais importante. A gente também trabalha no combate das aglomerações. Então, se você verificar aí, né, alguma pessoa fazendo ou festas ou aglomerações, você faz a sua denúncia. Exato, Laura. É importante a gente dizer que você que frequenta o restaurante, vocês donos de restaurante, houve a flexibilização, então pode funcionar até 0 hora, pode funcionar até meia-noite, mas a gente vai continuar mantendo as fiscalizações para que os horários de encerramento dessas atividades sejam cumpridos. E você pode sempre, quando verificar alguma aglomeração, algum estabelecimento comercial que não esteja cumprindo o limite da capacidade, que é 50%, dos restaurantes e lojas, e também verificando festas clandestinas, aglomerações, enfim, tudo aí que vai em desacordo com o decreto municipal de enfrentamento à Covid, você faz a denúncia através do telefone 156, através do aplicativo Fiscalize Fortaleza e através do site da AGFIS, denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. E a Prefeitura de Fortaleza deu início ao levantamento dos dados de trabalhadores da José Avelino e entorno. A iniciativa tem o objetivo de traçar um diagnóstico do comércio informal na região para discutir e propor soluções para a área. Através do cadastramento dos trabalhadores, a Prefeitura pretende desenvolver ações para o reordenamento urbano do centro da cidade. O levantamento começou nesta quinta-feira e vai até o dia 3 de setembro, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17, no estacionamento do Mercado Central. Lá, eles estão sendo atendidos por uma unidade móvel da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. O objetivo da ação é cruzar dados para, a partir do diagnóstico do comércio informal, discutir e propor soluções para a região. E a gente falou ontem aqui, agora traz mais detalhes, que a UPA do Cristo Redentor é a primeira do Brasil a conquistar o certificado de nível máximo de acreditação. Para chegar a esse nível, a unidade de saúde precisa atender critérios rigorosos nos padrões de qualidade, integridade, segurança, gestão e excelência. A UPA do Cristo Redentor recebeu a certificação nacional após alcançar a pontuação máxima nos padrões de qualidade, segurança e gestão da unidade. A acreditação
ela foca em 3 níveis, tá? Nível 1, que é a segurança do paciente. Nível 2, a gente fala que é a comunicação efetiva entre todos os processos administrativos e assistenciais. E o nível 3 é a excelência na gestão. Então, o nível 1 é o acreditado, nível 2 é o acreditado pleno e o nível 3 é o acreditado com excelência. A gente começou a trabalhar em 2015. Apenas em 2017 a gente recebe a primeira certificação, em 2019 a gente recebe a segunda certificação e 2021 agora a gente recebe a terceira certificação. O maior desafio é integrar todo o corpo da unidade com a liderança. Eu preciso fazer com que toda a equipe entenda que o seu trabalho é complementar, então não existe só o médico, não existe só o enfermeiro, não. O trabalho ele é complementar, então esses são os pontos importantes para uma acreditação. Para garantir o certificado de nível 3, a unidade de saúde precisa atender critérios rigorosos nos padrões de qualidade, integridade, segurança, gestão e excelência. Uma só pessoa não faria isso sozinha. A gente precisa realmente da unidade como um todo. E a gente luta aqui no Procomum, dar a melhor assistência possível para o paciente, ainda mais se tratando em um sistema público de saúde. O profissional que está aqui dentro, ele é habilitado, ele tem a segurança do que ele está fazendo e executando para dentro do processo de saúde. Isso é muito importante, porque movimenta, dá mais motivação para esse colaborador. E a gente tem aí uma unidade do SUS, tá certo? Que é referência a nível nacional. É a primeira UPA, tá certo? A primeira UPA do Brasil ser acreditada a nível 3. Então, isso é muito importante para quem está trabalhando aqui, é o reconhecimento do trabalho. E é um trabalho feito para a sociedade. Muito bom. Agora, uma última informação. Vocês lembram que a gente falou aqui sobre um processo que está sendo investigado pelo Procon Fortaleza sobre 2 empresas que fazem a venda de celulares sem carregadores? Pois é, o Procon informou nesta semana que a empresa Apple solicitou prorrogação do prazo de resposta. O prazo para a apresentação da defesa encerrou no último dia 19 e a empresa pediu 15 dias a mais. Já a Samsung não deu nenhuma resposta. A gente considera prática abusiva porque para o celular funcionar, obrigatoriamente ele precisa desse carregador. É como se você comprasse um carro e não tivesse os pneus para poder você sair da loja e o equipamento funcionar, né? O veículo sair em pleno funcionamento. Então, a gente considera prática abusiva nesse sentido, porque para o celular ligar, quando ele descarregar, ele obrigatoriamente precisa ter o carregador. Sem o carregador, o equipamento ele não vai funcionar. Então, o Procon Fortaleza, né, fez essa notificação justamente pensando nessa questão para o consumidor, para o bem do consumidor. Tanto a Apple como a Samsung foram notificadas. Demos um prazo para a gente receber as informações que a gente está no aguardo. A Apple solicitou aí uma prorrogação de prazo por mais 15 dias para dar esse retorno e a Samsung até agora a gente não teve nenhuma manifestação que a gente tenha recebido. Então essas empresas elas podem ser penalizadas, né, inclusive com multa no valor de até 14 milhões de reais. Que absurdo, né? Bom, tá na hora de encerrar o Giro Fortaleza edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter durante a nossa programação. Não esquece de acompanhar a gente também pelas redes sociais. Temos o Instagram, Facebook, YouTube, @TV Terra do Sol. Um ótimo fim de semana para você. Segunda-feira a gente se encontra. Tchau, tchau.